nós vamos falar de passe, mas isso aqui não é curso de passe, então vai estar enxugado, tá? Isso não é um curso de passe. Curso de passe é uma outra coisa. Hoje nós vamos falar do passe de uma outra forma, já que a gente acabou de falar de magnetismo. Se a gente falou de magnetismo, né, Jesus utilizou muito o potencial magnético, mas Jesus usou numa propriedade, num conhecimento máximo que nós ainda estamos caminhando para lá. E ele falava para os seus discípulos que se eles se impuserem as mãos sobre os enfermos, que poderiam curar a muitos. Mas muitos não são todos. Poderão... É isso que a gente precisa entender. Nós temos uma coisa chamada karma, que é positivo e tem o negativo. A gente geralmente só fala do negativo. Mas se tiver na nossa bagagem kármica, passarmos por determinadas enfermidades devido ao mau uso do livre-arbítrio em outras vidas, entenda, nem sempre a gente vai obter a cura do corpo físico. Às vezes a cura é saber aceitar a doença, conviver com a doença, tendo uma aceitação, uma resignação, aprendendo com a doença durante um processo existencial. Para a gente, cura é se livrar de uma doença a qualquer preço. Mas muitas vezes cura é saber aprender com ela. Joana de Ângeles chama a dor de benfeitora, num livro chamado Momentos de Felicidade, se eu não me engano, capítulo 4. Tem lá uma mensagem chamada A Benfeitora. É interessante que a gente vai lendo, ela tece poeticamente, a gente fica doido para conhecer a benfeitora. No final ela relata quem é a benfeitora, depois de dar aquelas 1000 características maravilhosas da benfeitora na nossa vida. E aí ela diz, essa benfeitora é a dor, mas que a gente não quer aceitar a dor. Mas como nos diz Emmanuel, a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Então, quando a gente não aceita o caminho pelo amor, a dor vem para sensibilizar a gente e extrair de nós o nosso melhor, a nossa essência. Mas a gente não quer. A gente só quer dar vida às alegrias, mas não entende que a alegria é uma construção em bases fortes e sólidas. A gente constrói a nossa vida geralmente em bases que são frágeis e vem a tempestade e leva. Então a gente não compreende, mas o poder magnético pode curar a muitas pessoas. No livro Consolador, questão 98, o Emmanuel define o passe. Ele diz assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, o passe nada mais é que a representação das nossas energias psíquicas, que vão mobilizar elementos, o nosso fluido vital, para nós podermos aplicar numa outra pessoa. Que vai ficar bem ou vai ficar curada? Depende dela. Porque imagina, entra uma pessoa ali naquela sala de passe totalmente refratária a tudo que uma casa espírita tem para oferecer. Veio aqui tipo assim, porque a mulher mandou vir, então o marido vem. A mulher já falou tanto, então vem. Ou vice-versa. Entra ali, está refratário. É difícil que obtenha alguma coisa, porque a gente está fechado, está trancado dentro dos nossos próprios conceitos, a gente faz uma couraça. Então tem isso, mas tem também as couraças das nossas culpas. Às vezes a gente entra ali, a gente quer receber, mas a couraça da culpa é tão grande que quando o passe chega, ele não chega a penetrar em mim, ele é refratário, ele vai embora, ele volta. E para a gente trabalhar as culpas só através do autoconhecimento e da reforma íntima. Os tipos de passe, a gente também falou um pouquinho na aula sobre o magnetismo. A gente tem o magnético, que é ministrado pelos recursos da própria pessoa.
O espiritual, que é aquele dado pelos espíritos, os nossos mentores, nossos espíritos familiares, que poderão nos visitar a qualquer hora na nossa casa, basta a gente estar receptivo, eles poderão aplicar um passe na gente. E nós temos o humano espiritual, que Kardec falou isso no livro A Gênese, capítulo 14 e 33 também, onde ele vai falar que é a combinação dos fluidos nossos, os passistas, e dos espíritos que trabalham na casa. É esse que é aplicado aqui dentro. Então, como ele é um magnetismo misto, nós não corremos o risco de entrarmos na cabine de passe e, por exemplo, receber um passe de uma pessoa totalmente despreparada, que não deveria ter entrado ali, mas entrou para dar passe, e da gente sair mal. A gente não corre esse risco, porque o magnetismo é misto. Se fosse um passe tão somente pelos próprios fluidos emitidos por nós, como eu citei lá na revista, o caso da senhora Júlia, aí é mais complexo. Mas o passe que é aplicado aqui dentro, graças a Deus, nós temos essa proteção. Mas, infelizmente, aquele que entra ali, que entra sempre despreparado, ele um dia pode passar mal. A pessoa que está aplicando, e não quem está recebendo. Porque já pensou uma pessoa indisciplinada, irresponsável, toda semana entrando na cabine de passe para dar passe sem nenhum preparo, uma mente totalmente desequilibrada, enfim, com vários tipos de desregramentos em vários setores? Pode ser que a primeira vez dê certo, a segunda dê certo, a terceira, mas depois a espiritualidade vai deixar à mercê. Então, assim, a gente não corre risco de tomar o passe de uma pessoa despreparada e ficar mal. Mas ao que entra despreparado, ele corre risco em dado momento de não se sentir bem por uma imprudência. Por quê? Porque ele foi instruído. E se ele está entrando dessa forma irresponsável, ele não entra porque ele não está passando por aquilo ali por falta de conhecimentos. Mas ele vai passar por aquilo ali em relação à falta de prudência e de responsabilidade dele. Ok? Isso a gente também leu, mas vamos lá. O magnetismo, portanto, é um processo de atração e repulsão. É uma força construtora e destruidora. A gente tem isso como lei moral no Livro dos Espíritos? Tem. A gente sabe que a destruição nada mais é do que uma transformação. Então, o magnetismo é uma força, é um processo de atração e repulsão, de construção e desconstrução entre energias. Todos os corpos da natureza emitem energia e, portanto, em contato um com as outras, essas energias se atraem ou se repelem. Agem umas sobre as outras, em intensidades diversas, de acordo com as várias circunstâncias. Então, a gente sabe que a gente tem o magnetismo mineral, vegetal, animal e o nosso, e o espiritual, né? O animal e o espiritual. Ok? Tem? Porque tudo vibra, tudo que vibra, portanto, possui um magnetismo. E é claro que a gente vive trocando as impressões nossas uns com os outros. Isso é muito fato. Agora, o que a gente tem que perguntar é o que eu estou jogando para o universo? Isso deve ser a nossa pergunta em particular. O que eu jogo para a vida? Eu ajudo a construir e a manter os umbrais, ou eu ajudo a construir e a manter as boas colônias espirituais? Porque a um pensamento de violência eu contribuo com a guerra na Terra e contribuo com as forças dos umbrais. A um pensamento de paz e amor eu contribuo para a formação da paz onde há guerras e para a desconstrução de uma dimensão que é a criação nossa, chamada umbral. E digo criação nossa, dando a referência que está lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo que vai falar sobre fluido cósmico universal. Tem uma parte lá que fala que tem os co-criadores em plano maior e menor, nós somos em plano menor. Então nós construímos o nosso perispírito, os umbrais, é isso que a gente constrói. Eu não lembro exatamente qual livro, não sei se é da Mulher do Bis. Eu lembro de
que relatarem a questão de uma quantidade de absurdos de magnetismo, de vibração negativa, né, assim, e que ao ponto de chegar a ter tempestades, né, aquelas tempestades, Obreiros da Vida Eterna, quando vai falar do lar transitório de Fabiano, a casa transitória de Fabiano. Como eles estão ali no umbral grosso, eles estão. A casa transitória de Fabiano, ela é transitória mesmo. Ela magneticamente se desloca de uma região para outra. Quando as regiões estão muito carregadas, né, a psicosfera está muito negativa, muito violenta, existe verdadeiramente o que eles chamam de fogo purificador, né? Naquela região é limpa por tempestades, etc. e tal, para queimar um pouco daqueles miasmas que nós produzimos. Fazer uma pergunta que temos, diante do tempo que a gente está vendo, né? É possível essa quantidade de carga magnética ela influenciar, inclusive, na matéria, essa matéria? Pode. Na natureza, entende? Ao ponto de mobilizar a matéria em si e, sei lá, produzir momentos ruins, situações catastróficas. Respeito a uma função bruta, né? Da matéria condensada. A gente seguindo o raciocínio de que as guerras, elas são formadas não só pelos interesses daqui, mas também são potencializadas pelos interesses da espiritualidade, é claro que as duas dimensões se interferem entre si. Mas o que a gente não pode esquecer, né, que essas interferências, é claro que elas vão existir, né? A influência influencia na gente e a gente também passa a emanar, né, passa a produzir pensamentos que são ressonâncias desses mesmos, né? Faz uma ressonância, uma afinidade com tal. Poderão estes influenciar aqui? Podem, mas a gente não pode esquecer uma coisa, que a gente não pode esquecer, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja ciente. Então não importa se está acontecendo uma tempestade no sul do país, uma seca no extremo oposto, a gente não pode atribuir isso porque Deus está cochilando. A gente tem que saber que existem karmas que não são só individuais. Isso está no livro Obras Póstumas, de Kardec. Quando vai falar dos karmas coletivos, tem um capítulo lá que vai falar que você adquire, você tem karmas com você mesmo, é claro, né? Imagina, eu tenho que responder por esse corpo, não tenho? Um exemplo, estou dando um exemplo só, né? Karmas comigo, karmas com a família, que são aqueles que a gente convive mais estreitamente, e karmas com a coletividade, com a sociedade. Então, nós temos 3 aspectos que nós temos que responder. A gente com o próximo e com a coletividade, ok? Com o próximo, família, né? E com a sociedade. Então, a gente entende que, por exemplo, quando há um resgate coletivo como esse que houve aqui em Petrópolis há 2 anos atrás, esse que está acontecendo lá no sul do país, que é um resgate coletivo, olha a morte em massa. A morte é em massa, é um resgate coletivo. Aquela coletividade não está sofrendo aquilo ali porque Deus cochilou depois do almoço. Aquilo há de ter uma causa passada. E uma conjunção de forças contribuíram para isso daí. Há uma contribuição. Não sei se me fiz entender. Nada é por um acaso. A gente não pode achar que nós estamos à mercê da espiritualidade inferior. Porque onde residiria a bondade divina? Eu pergunto a vocês. Onde residiria a justiça divina que me permite sofrer algo injusto imerecidamente? Então é isso que nós precisamos pensar. Tem um pensamento que diz assim: há injustiças sociais, mas não há injustiçados. Então, aquilo que ocorre na sociedade, que a gente vê, que às vezes choca os nossos ouvidos e a nossa visão, dói fundo no nosso coração, a gente tem que entender que foi o homem que produziu muitas daquelas coisas ali.
Mas se aquela pessoa sofreu, ela não sofreu indevidamente, porque Deus não permitiria isso. Ele não permitiria isso. Porque a causa do mal não reside em Deus, reside aonde? No homem. Então, o que a gente não pode é pensar dessa maneira. Há uma influência do plano espiritual no plano material, questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos muito mais do que imaginais, a ponto de determinar e dirigir sua vida. Então é claro que as forças dos umbrais, eles interferem numa comunidade. Claro que sim. Como foi o caso da Segunda Grande Guerra Mundial, época em que ocorre o livro Nosso Lar, né? Eles estão narrando fases daquele momento. O que é alertado? O Nosso Lar é alertado por sirenes diversas horas do dia, para que todos mantivessem os bons pensamentos, porque os umbrais já estavam tomando conta da terra, para que eles também, naquela colônia espiritual, não se permitissem a influência e também se prejudicassem por causa disso. Então é claro que a gente sabe que o mal só se insinua onde não viger o bem. Isso é um outro pensamento. O mal só se insinua onde não viger o bem. Então a gente não pode esquecer isso. Há influência do plano espiritual na nossa vida, sim. Mas as coisas acontecem assim, o assado não é por um acaso. É o que Jesus disse, o escândalo tem que vir, a expiação tem que vir. Mas ai daquele por quem venha. Né? Por isso que eu digo, se você contribui, você é aquele que está promovendo o escândalo. Que a gente não seja o promotor daquela expiação. E para a gente não ser o promotor das expiações, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Senão a gente fica fortalecendo as guerras que existem nos países, a gente fica fortalecendo as desgraças, então fortalecendo os umbrais. Olha o trabalho que a gente dá, a espiritualidade é muito grande, né? Mas que a gente possa ser aquele que contribui para limpar e não para sujar. Eu respondi? Sim, ali, nesse caso que você está falando, a nossa responsabilidade é absoluta, move muito de uma minha vontade. Como vontade no plano espiritual, lá uma influência espiritual. Eu estava pensando, na hora que estava falando do magnetismo, e ver essa imagem lá no livro, é esse paralelo de uma força eletromagnética sem uma ação de vontade, sem uma ação espiritual, de uma inteligência. Por exemplo, a questão, lógico, do desejo divino, mas essa tempestade no que o livro relata, concomitantemente acontecendo a tempestade aqui, entende? Uma tempestade de uma força da natureza, sem uma atuação específica de uma vontade, não com um dedo de punição, né? Mas isso como assim não vontade? Ali já teve uma escolha nossa, o livre-arbítrio mal usado. É causa e efeito. Se você for pensar, a causa e efeito. Como não houve a vontade consciente? Porque ninguém aqui quer sofrer conscientemente. Mas se você planta cardos, como é que você quer colher uvas? Automaticamente aquilo que você planta, você plasma a nível espiritual também, que fica ali, naquela região, suscetível de uma reação. Entende? Não é que voluntariamente a gente quer isso, mas é aquilo que a gente está jogando, né? Através das nossas atitudes, porque o pensamento é uma força eletromagnética, então ele vai criar uma psicosfera, ele vai criando, e chega uma hora H, agregadas a tantos e tantos comportamentos de desmatamento, desrespeito à natureza, que faculta que a expiação chegue. Então eu te digo, não foi uma vontade consciente, mas inconscientemente você projetou isso o tempo todo. É que a gente gosta de fazer, mas não gosta de receber as consequências, né? A gente faz, mas quer assim, ai, desculpa, foi sem querer.
aquilo que a gente faz, a gente tem que acertar na lei. De alguma maneira você tem que se quitar com ela. Se você promover o desequilíbrio, você tem que promover o equilíbrio depois. Por isso que no livro Céu e Inferno fala os 3 passos pedagógicos para reparar uma falta cometida, que é arrependimento, que é a tomada de consciência, a expiação, que é sofrer o processo, e através disso expiar é trazer o puro para fora, é a dor que te purifica, e a reparação, que é devolver à vida aquilo que você deu. Você só pode devolver à vida o que deu depois que você adquiriu por um processo de dor, porque a escolha foi tua, não foi? Não sei se eu me fiz entender, que eu falei rápido os processos, né? Na partir da expiação a gente sente a dor reforma a gente, a dor transforma a gente numa pessoa. Quando a gente está transformado, eu estou preparado para devolver à vida aquilo que um dia eu tirei. Então, a gente faz as coisas têm ação e reação, não tem como, né? É ação e reação. Prosseguindo ainda no passe, Emmanuel Consolador, questão 26. O magnetismo é um fenômeno da vida, um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que a exteriorização dessa natureza nas relações entre 2 mundos, olha aí, são sempre mais elevadas e sutis em virtude de serem aí uma expressão da vida superior. A gente está constantemente fazendo essa relação. Mas o bom é que a gente criasse uma relação com o mundo material, com o mundo espiritual, mas uma relação positiva. Mas como se o homem vem se desrespeitando num eterno, num contínuo, dentro de um efeito dominó. Não há respeito à natureza. E a gente pensa assim na natureza como alguma coisa, um objeto, né? Mas a natureza são nossos irmãos. Nós vamos ter uma aula aqui falando da evolução do princípio inteligente. Né? Nós temos o irmão Sol, o irmão Lua, a irmã Árvore, o irmão Solo, o irmão Planta. Eles são os nossos irmãos. E aí pensa assim, se alguém desrespeitasse a um irmão seu, a um amigo querido do seu coração, como você ficaria? Arrasado. Por que a gente não fica arrasado quando a gente vê essa destruição a esses seres que não têm como se defender da nossa maldade? Por que a gente não fica arrasado? Porque a nossa consciência ainda não está suficientemente dilatada. Porque quando ela tiver, ao cortarem uma árvore indevidamente, vai ser como se tirasse um braço meu. Eu vou sentir a mesma dor. A mesma dor. Mas por quê? Porque o homem só pensa em poder e dinheiro. Eu quero saber se ele vai poder respirar e comer poder e dinheiro quando ele acabar com esse planeta. Então a dor há de vir realizar a obra que não foi possível o amor retificar por si só. Vou pular isso aqui. Isso aqui foi só, eu trouxe para vocês, só para reforçar o que já havia falado, né? Em alguma situação, o passe espírita, que é o magnetismo espiritual e humano espiritual, pode fazer mal àquele que recebe? Não. Em nenhum caso o passe espírita pode fazer mal àquele que recebe. Esta informação nos é dada por André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, capítulo 22. O passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe, desde as criancinhas tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física, reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos em que se mostrem jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Mas não significa que não possa ser dado, tá?
Isso aqui ainda é a resposta, né? Que a gente vê que eu citei a Revista Espírita para vocês. Se o passe fosse dado só com o nosso magnetismo puro, a gente correria risco, do dia que a gente não estivesse bem, de fazer mal a alguém. Mas como é misturado, não corre, tá? Qualidades que o tarefeiro do passe, acho que eu vou ver se eu pulo essa condição ou não, peraí. Não, vamos lá. Quais as qualidades que o tarefeiro do passe deve possuir para melhor desempenho das suas tarefas? Vou só falar por desencargo de consciência, tá? Após para o médium curador, necessidade absoluta de atrair o concurso dos espíritos superiores. Então, uma vida desregrada, eu atraio o concurso dos espíritos superiores? Né? Desregrada em qualquer sentido, tanto a nível físico quanto a nível emocional. Se quiser conservar e desenvolver sua faculdade, senão, em vez de crescer, ela declina e desaparece pelo afastamento dos espíritos bons. Primeira condição para isso é trabalhar em sua própria depuração. É o que ninguém quer, ou a maioria não deseja, a fim de não alterar os fluidos salutares que está encarregado de transmitir. Para a gente não entrar ali, gente, dá trabalho para a espiritualidade, né? Esta condição não poderia ser preenchida sem o mais completo desinteresse material e moral. O primeiro é mais fácil, o segundo é mais raro, porque o orgulho e o egoísmo são os sentimentos mais difíceis de extirpar e porque várias causas contribuem para os sobrecitar nos médiuns. Então a gente sabe que às vezes o desinteresse material é fácil ter, mas moralizar-se é que é difícil. O poder de curar é independente da vontade do médium. É um fato constatado pela experiência. O que depende dele são as qualidades, e a qualidade dos fluidos estão diretamente ligados às nossas qualidades morais, né? O que depende dele são as qualidades que podem tornar esse poder frutuoso e durável. Essas qualidades são, sobretudo, o devotamento, a abnegação e a humildade. Então, olha aí, né? Devotamento, abnegação e humildade. O egoísmo, o orgulho e a cupidez são pontos de parada contra os quais se quebra a mais bela faculdade. Isso foi falado em Revista Espírita, novembro de 1866, Considerações sobre a propagação da mediunidade curadora. Então, esse é Kardec falando isso no século XIX. E nós ainda estamos às voltas, né? Então, podemos alterar os fluidos salutares que vamos doar no passe para o paciente? Podemos alterar. Mas como é misto, a espiritualidade não vai permitir que a pessoa saia dali pior. Mas vamos dar trabalho para eles? Vamos. E aí eu citei o caso da senhora Júlia, que eu já falei para vocês, que está na Revista Espírita de dezembro de 1863 e janeiro de 1864, que era aquele caso de possessão, né? Em que ela saía do corpo, o espírito ficava horas e dias, até semanas inteiras no corpo dela. Foi aquele caso que eu já citei anteriormente, tá? Orientação ao passista. Desculpa. Isso aqui é dado. Não tocar o beneficiado do passe. A gente não precisa tocar ninguém, porque o passe são fluidos. Então não depende do toque para passar para o outro. Ele não é algo material, tá? Não é como eu passar uma pomada. Eu preciso ter contato físico, senão a pomada não vai para a pessoa. Mas o passe, ele é magnético, então eu não preciso botar a mão em ninguém. E nem devem, porque hoje pode dar processo por assédio moral. Então, cuidado. Não prestar orientações mediúnicas durante o passe. Não transmitir passe estando em transe, porque não precisa. É gastar energia à toa. Se você está em transe mediúnico, incorporado, você já gasta fluido. Eu não sei se vocês sabem disso. E se eu ainda vou aplicar o passe, olha quanto fluido desperdiçado. Então, não faça isso. Evitar qualquer tipo de exibicionismo.
manter sintonia com os benfeitores espirituais, seguir as orientações da doutrina espírita para a aplicação do passe, manter-se num clima de vibrações elevadas por meio da prece, estudo e esforço de melhoria moral. Cuidar da nutrição e da saúde. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo também. Participar das reuniões de estudos. Não aplicar passe se faz uso de substâncias tóxicas viciantes de qualquer natureza ou se encontra debilitado físico, psíquica e emocionalmente. Porque aí você não está em condição de doar, você está em condição de receber, você está numa posição de receber. Tá? Oi? É a disciplina, né? É a disciplina. É forte não, que seja suave. E nem pulseira, senão vira chocalho indígena, né? Eu que brinco, né? Aqueles relatos fica... É igual um chocalho indígena. Aí a pessoa fala assim, o negócio, né? E aquilo é horrível, né? E nem usar, as mulheres usar roupa com degote muito grande, né? Porque a gente não sabe quem entra ali na câmara de passe, né? Às vezes entra uma pessoa mal intencionada que, enfim, pode até passar uma situação difícil ali dentro. A pessoa achar que a mulher está se oferecendo. Tem gente doida para tudo, né? Então, é isso, pede uma roupa mais né, normal. Você quer botar uma... É aquele caso, né? Você vai na praia de Itaê, as mulheres... É bom senso. Você vai na praia de Itaê, as mulheres, e os homens vão de terno e gravata? Não. Então, por que você vem numa casa espírita com uma roupa que não condiz com a localidade, né? Não é uma questão de ser preconceituoso ou puritano, é uma questão de bom senso. Cada lugar pede uma vestimenta. Eu não vou vir na casa espírita de biquíni. Pode vir, pode, se quiser, mas entenda, não tem sentido. Como eu não vou na praia de Itaê ou de terno. Então, é uma questão de bom senso, não é uma questão de puritanismo. O passe, o magnetismo humano e espiritual... Foi o que eu falei para vocês no início, é diferente do passe do magnetismo mineral, que a gente já falou isso, eu estou revendo, tá? No magnetismo mineral, norte e sul, ou seja, polaridades diferentes se atraem. Mas, no magnetismo humano e espiritual, a atração se dá por polaridades iguais. Positivos com positivos, negativos com negativos. Né? Isso está lá, eu botei ali de novo, a Gênesis, capítulo 14, item 21, qualidade dos fluidos. Eu boto tudo referência para vocês poderem ter certeza do que eu estou falando não é da minha cabeça. Tá? Da minha cabeça não vale. E o mecanismo de cura, já que a gente agora já entendeu o magnetismo, fica um pouquinho mais fácil. Kardec falava isso... A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Perguntei assim para a pessoa, como é que se faz? Podia me dar um exemplo prático para isso? A pessoa ficou. Mas hoje, a gente estudando um pouquinho mais o magnetismo, é fácil. Se eu tenho uma célula doente, ela não está com uma polarização negativa? Vamos dizer, né? Está doente, é negativo. Tudo que é o mal é negativo, se a gente for pensar. Se eu estou aplicando o passe, eu estou bem acompanhado, sou aquela pessoa que estou dentro da disciplina. Quando eu aplicar o passe junto com os espíritos também, a polaridade não vai ser positiva? Se as polaridades são diferentes, o magnetismo espiritual não vai repelir? O que vai fazer quando encostar? Ela repele, ela é substituída. É mais ou menos assim para a gente entender. Isso é o palpável para a gente entender. Não sei se eu me fiz entender aqui, né? É como o ímã, se você colocar o ímã na polaridade, aí no caso o ímã nosso é magnetismo mineral. Se a gente colocar polaridades iguais, eles não se repelem, se jogam para os lados. No magnetismo espiritual não é o contrário. Então, se eu aplicar uma força positiva em cima de uma negativa, ela vai pular fora, né? Seria mais ou menos assim, eu não sei se é exatamente isso, né? Mas, segundo as palavras de Kardec, parece que é alguma coisa assim. Então, o Kardec continua no capítulo 14, item 18, né, mostrando a cura física na aplicação do passe. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como os dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito. Então, olha só, o mecanismo do passe, como é que ele começa?
Uma ligação mente-mente. Se eu vou ali dentro para a cama de passe, um exemplo. Estou dando passe pensando assim, quando eu chegar em casa eu tenho que varrer. Quando eu chegar em casa eu tenho que cuidar do cachorro. Que mecanismo mente a mente, eu falo para vocês. Você tem que estar ligado, sintonizado o quê? Com a espiritualidade da casa. Você fez a conexão, agora sim vai haver a mescla dos fluidos para que possa sair. Misturados e ir na direção de quem? Na direção da pessoa que vai receber o passe. Então não é chegar ali dentro e posso ficar pensando em outra coisa, e estou dando passe como se fosse um ritual. O passe na época de Kardec era só imposição das mãos. Imposição, acabou. Acabou o assunto. Né? E hoje a gente se prende a uma técnica, né? Eu sempre falo isso nos meus cursos de passe, fica lá, tem que saber se é transversal, se é isso, se é rotatório, se vai para cima, vai para baixo. Tá. Mas e o pensamento? O pensamento é tudo ali, tem que estar ligado. Porque os fluidos vão para onde tem que ir. Então, após isso, essa ligação, né, transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Porque os nossos pensamentos saneiam ou viciam os fluidos ambientes também. Não sei se vocês sabem disso. Né? O André Luiz fala isso nas obras dele. Que as casas onde as pessoas brigam muito, tem muitos conflitos, as paredes é como se fossem umas gosmas fluídicas que ficam. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, porque o é, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com eles se confunde, atuando esses fluidos sobre os perispíritos. Estes, a seu turno, reagem sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então, primeiro a gente recebe para depois transfundir. Olha que interessante. Então, para a gente pensar, a gente recebe mais do que, na verdade, a gente dá ali dentro. Então, essa questão de que passista depois precisa tomar o passe, porque está se sentindo mal, desculpe, mas é porque a pessoa não foi preparada. Porque, muito pelo contrário, o passista sair lá de dentro saltitante. Porque ele recebe os fluidos. Né? É para fazer a gente pensar o tempo todo. Foi? Então, esse é o mecanismo do passe. Como é que é o mecanismo do passe? Primeiro, uma ligação mente a mente. Com isso, né, o perispírito absorve, mistura-se os fluidos e são passados através dos chakras para a pessoa que vem receber. Nós passamos através dos nossos chakras, que são os pontos de contato com o corpo físico e o perispírito. Então a gente absorve, faz essa mistura, digamos assim, essa alquimia, e depois esses fluidos vão passar através dos chakras para onde? Para os chakras daquele que está recebendo. Esse, por conseguinte, atua no perispírito e secundariamente ele vai atuar no corpo físico, porque não é o perispírito o modelo do corpo físico, então ele tem que atuar na forma, para que a forma atue vigorosamente em cima do corpo físico, ok? Entenderam o mecanismo? Primeiro é mente a mente, não dá para dar passe pensando que tem que lavar roupa, que tem que depois pegar o carro e lavar, vai ter que botar combustível, não pode, tem que estar conectado. Depois o nosso perispírito absorve, e depois através dos chakras ele transfere para os chakras do outro, e assim vai essa mescla, essa combinação.